Paz do Senhor, noiva de Cristo, povo amado, abençoado, né? Eu queria nessa oportunidade estar falando sobre algo importante para nossas vidas. Eu queria estar falando sobre heresiologia, seitas e heresias, né? Algo de extrema importância para nossas vidas, porque Jesus ele falou, Mateus 22, versículo 29, falou o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós deixamos de conhecer as Escrituras como ela é, nós somos levados ao quê? A ventos de doutrina, a ensinamentos errados, a falsos profetas, né? Jesus ele falou que o meu povo, as minhas ovelhas, ouve a minha voz e me segue, mas não segue o estranho. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, acerca do que nós vamos estar lendo, ouvindo, praticando, se aquilo é realmente bíblico ou não. E eu queria falar aqui sobre isso. Estou com um material aqui que eu já tenho há algum tempo. É claro que o vídeo é de 10 minutos aproximado, e não vai dar para falar tudo nesse vídeo. Eu vou estar fazendo outros vídeos acerca disso, para que eu venha dar complemento a esse estudo sobre seitas e heresias. E aqui o material diz assim: tem-se proliferado, principalmente nos dias de hoje, inúmeras ideologias humanistas que visam aparentemente um escape, que é o circunstancial. Porém, o seu verdadeiro fim é simplesmente o caos total, culminando com a morte eterna. Todas as linhas de pensamentos, filosofias, práticas, conceitos e celebrações que diferem dos que todos estabelecidos pela Bíblia Sagrada é chamada especificamente pelo povo evangélico de heresias. Comumente conhecemos ou denominamos as religiões divergentes da verdade como seita, ou seja, seita é um grupo de pessoas que tem por sua doutrina heresias, né? Coisas que não estão na Bíblia, ou que estão na Bíblia, mas estão sendo pregadas de forma torcida, de forma errada. É uma definição geral, assim podemos definir o que é seita. Doutrina ou sistema fechado, que se afastaram da opinião geral, dantes aceitável por todas as pessoas. A palavra heresiologia dirige-se de duas expressões gregas, a saber, aireses, que significa escolha, seleção, preferência, logos, que significa estudo, tratado. A expressão seita surgiu da palavra heresia, por efeito dessa semântica. Então podemos definir heresiologia como matéria que se ocupa no estudo das religiões que não se coadunam com os ensinamentos deixados por Cristo nas Escrituras Sagradas. Tiramos a conclusão de que todas as religiões que extrapolam os ensinamentos de Cristo são considerados seitas e estão direta ou indiretamente sendo dirigidas pelo arqui-inimigo de Deus. Certamente há muitas razões benéficas para estudarmos a heresiologia e saber. Somos preparados a combatê-las. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Teremos mais frutos na obra da evangelização. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Vemos a veracidade da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aumenta a nossa responsabilidade. Efésios capítulo 1, versículos de 1 ao 17. Agora, como identificar uma heresia? Quando os ensinos em relação à Bíblia são desarmoniosos. Quando há diminuição do ensino total da Bíblia. Ou seja, eles normalmente, né, essas seitas, eles ensinam a Bíblia, né, mas não ensinam de forma geral, ampla.
completa, não. Eles pegam partes que o convém, né, para fazer a sua doutrina, e o restante eles não ensinam. Então é isso que está se falando aqui. Quando as doutrinas têm base extra-bíblica ou fantasmagóricas, falta de um complemento lógico nos acontecimentos ou nas narrações, ou seja, não tem coerência com aquilo que falam. As heresias são os ensinos ministrados pelas seitas. Ou seja, a seita, né, é um grupo de pessoas, conforme eu falei, que divergem sobre a Bíblia, e dentro desse grupo de pessoas existem as suas doutrinas, que são chamadas de heresias. As heresias são os ensinos ministrados pelas seitas. Seja qual for a sua origem e a constituição, a seita é a organização, e a heresia é a sua doutrina. Há muitas razões que faz com que a graça em nossos dias, uma infinidade de seitas, conhecemos algumas. A ação diabólica do mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A ação diabólica contra a igreja, Mateus capítulo 13, versículo 25. A ação diabólica contra a palavra de Deus, Mateus 13, versículo 19. O descuidado da igreja em pregar o evangelho completo, Mateus 13, versículo 25. A falsa hermenêutica, 2 Pedro 3,16. A falta de conhecimento da verdade, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A falta de maturidade espiritual, Efésios capítulo 4, versículo 14. Como identificar agora uma seita? Não é cristocêntrica, ou seja, a base do cristianismo, a palavra já está falando, é Cristo. Qualquer religião ou grupo de pessoas, né, que ensinam, que pregam, aonde Cristo não é o centro do ensino, onde Cristo não é o centro das coisas, isso é uma seita. É denominado seita. Porque Cristo tem que ser o centro do ensino daquele local. Tem que ser cristocêntrico. E essas seitas não são isso. Possui como regras de ensino materiais extra-bíblia. Ou seja, eles possuem a Bíblia, mas possuem materiais extra-bíblia, fora a Bíblia. E aí eles trazem esses materiais fora a Bíblia para aplicar nas suas doutrinas. E isso é uma seita, considerado também uma seita. Porque a nossa regra de fé é única e exclusivamente o quê? A Bíblia. Se for algo fora a Bíblia, está errado. Não foi isso que Jesus deixou, os apóstolos ensinaram, e a Bíblia diz. Assertibilidade egoísta. Usam a Bíblia como estudo das doutrinas, torcendo os verdadeiros ensinos bíblicos. Eles pegam a Bíblia e torcem a verdade. Ensinam aquilo que lhe convém para fazer as suas doutrinas. Então precisamos estar sempre, irmãos, ligados, atentos a isso, né? Porque nós somos um povo escolhido por Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Mas temos que conhecer a Bíblia dia após dia. Temos que conhecer as Escrituras dia após dia. Porque é aí que nós vamos estar o quê? Fazendo a vontade de Deus. Seguindo os seus preceitos, seguindo os seus ensinos e agradando ao Senhor. Olha o que diz aqui também. Divergem sobre os verdadeiros destinos da eternidade. Ou seja, eles divergem também sobre isso, né? Eles acham que a salvação é mediante obras, né? Muitas dessas seitas ensinam isso. É baseado em obras, em benfeitorias.
né, em ajudar o próximo. Sabemos que tudo isso é importante. Ajudar o próximo é importante, fazer benfeitorias é importante, mas isso não pode ser o centro da salvação, porque não é. O centro da salvação é Jesus Cristo. É Cristo e não isso. Mas é bem verdade que nós temos que fazer isso. Mas eles distorcem isso aí. Eles fazem isso um meio de salvação. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó, mas ainda que nós, isso é Paulo ensinando aos Gálatas. Paulo fala assim, ó, mas ainda que nós, mesmo ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, a palavra anátema significa maldito. Paulo está dizendo, olha, se vier um anjo do céu, ou outro além de mim, pregar um outro evangelho, seja considerado maldito. Pega essa pessoa e tire do meio de vocês, do seio de vocês, porque ele não está pregando a verdade. E ele segue aqui no versículo 9 e diz assim, ainda assim como já vou disse, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amados, vamos ficar com essa palavra, vamos ficar com a verdade e vamos abrir os nossos olhos para a verdade, para não sermos enganados e levados a ventos de doutrina. Então, nos próximos vídeos, nós vamos estar dando sequência a esse estudo sobre seitas e heresias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e fiquem todos com Deus.